Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do que a mídias rivais aí, né, torcedores de outros times, como o Pilhado aí, Marcelo, torcedores do Flamengo, falaram aí depois dessa vitória do Palmeiras por 3-0 aí sobre o Santos, uma humilhação, né, que deve ter feito mais, acabou fazendo só 3, mas poderia ter feito 3, 4, 5, 6, né, e muitas chances perdidas. Vamos ver o que eles falaram aí. Sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. Que humilhação pro Santos, o clássico de hoje contra o Palmeiras. Há muito tempo que eu não vejo um massacre tão grande num clássico. Era pra ser de mais de 6-0, porque já foi um placar elástico. Giai perdeu um gol feito, Maurício perdeu o gol feito, Vitor Roque perdeu o gol feito. Era pra ser 6-7-0 pro Palmeiras o jogo de hoje. Não pode um gigante como o Santos ser humilhado num clássico como foi hoje contra o Palmeiras, cara. E ó, o Palmeiras foi um rolo compressor. O Palmeiras que muitas vezes as pessoas dizem, não joga bem, não tá entregando. Jogou muito, acabou com o Santos. Agora, poderia ter botado 6, 7-0. Todo mundo sabe que o time do Palmeiras é melhor. Mas criou chance, massacrou o adversário, não teve piedade do rival. E o Santos, na boa, ser humilhado desse jeito num clássico, precisa repensar tudo o que está acontecendo no Santos, porque eu digo, há muito tempo que eu não vejo uma humilhação tão grande num clássico. O Palmeiras atropelou, sem tomar conhecimento do rival, cara. Mais do que 3. Foi a melhor atuação do Palmeiras do pós-Copa, digamos assim. Melhor do que a do Coritiba, me pareceu. Independentemente da fragilidade do Santos, o time jogou, construiu jogadas. E foram várias, ó. Teve o gol do Flaco, falha do goleiro Brazão, mas aí teve 2 chances com o Vitor Roque, uma chance com áreas de cabeça que ele perdeu. Depois essas que você citou, chance do Maurício, chance do Giai, no erro do Gabriel Barbosa, que deu uma bola na fogueira, aí a bola ficou pro Giai, ele saiu na cara do gol e chutou errado. Então, assim, pelo menos aí umas 5 chances boas, bem boas, claras. Poderia, sei lá, se aproveitasse metade, era 6-0, né, dessas chances. Eu acho que o Palmeiras hoje prestou um serviço ao Santos. Que ele encomendou a eliminação do Santos, e assim o Santos se preocupa com o que ele tem que se preocupar e não ser rebaixado. Porque fica nesse delírio, não, porque pode ser campeão. Aí pegou um time forte, já tomou uma pancada. E o Santos se preparou para jogar fechado, Gabriel no banco, o Neymar não joga no plástico e tal. Não adiantou nada. Uma coisa é você perder um jogo, até por 3-0, digamos assim, o Palmeiras criou uma chance, fez 1-0, o Santos equilibra o jogo, aí faz um segundo gol, depois o time... Não, o jogo inteiro praticamente. Antes do 1-0, o Santos até que teve chances. E depois também de tomar o primeiro gol, ele chegou a criar uma oportunidade. Mas assim, foi totalmente superado, né? Amplamente superado, foi uma massacre. O Palmeiras não teve pena. Importante porque no jogo de volta, na próxima semana, o Palmeiras pode colocar o time que ele quiser em campo, que já está classificado, né? Então ele pode poupar jogadores, pode pensar no brasileiro. Acho que foi a relevância dessa vitória para o Palmeiras no combo aí de jogos que ele tem que disputar, porque ele joga brasileiro, aí joga no meio de semana que vem Copa do Brasil, depois de novo brasileiro, e na outra semana já vai jogar contra a LDU em São Paulo pela Libertadores em data a definir, terça, quarta ou quinta-feira, a gente vai saber ainda. Né, Marcos André? Foi constrangedor pro Santos, porque é o que eu falo, esse Palmeiras, né, ele pegando o ritmo, eu acho um timaço, eu já falei isso, né, eu já falei que em termos de nome, não coloca esse Palmeiras abaixo do Flamengo, tá? Cara, é só você ver aí os jogadores que tem. Flávio Lopes, melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. No momento é ele. Não tem jeito. Eu acabei de falar aqui, 31 participações em gols em 41 jogos. Aí tem Maurício jogando muita bola. Aí tem Andreas Pereira, que também tem números impressionantes. São 4 gols e 12 assistências, tá? Em 44 jogos. Ele é o jogador que tem aí mais assistências, né? Nesse Palmeiras. É um jogador que também vem crescendo de novo. Tem Marlon Freitas. Hoje, por sinal, o Giai jogou muita bola, hein? Ele que é criticado pra caramba. Perdeu um gol feito, tudo bem. Mas jogou muita bola. O John Arias, mano, eu não sei se você percebeu a jogada que ele fez no gol que o Vitor Roque perde. É jogada de craque.
É jogada de craque. Ele dá 2 dribles, um deles de costas, né? Eu acho que são 2 dribles da vaca. Cara, olha o timaço do Palmeiras que a gente tá falando. E hoje, como o Mauro disse, resolveu jogar. E jogou muito, Vamp. Parecia Palmeiras e, sei lá, um time da Série C, não vou falar nem nome para não desrespeitar algum time, mas foi muito ridículo. Não parecia que a gente estava vendo um clássico hoje no Nubank Park. Ninguém errou até agora. Eu tô vendo aí. Boa noite, Tico, Mauro, Bruno, boa noite a todos, né? Eu acho que, o Mauro falou do pós-Copa, acho que foi a melhor partida do Palmeiras no ano, né? Palmeiras absoluto, né? O John Arias jogando aberto pelo lado direito, criou bastante. Não quis fazer um gol de placa, preferiu tocar pro Tigrinho, que pra mim tava muito abaixo, quebrou a bola o Tigrinho, perdeu 3 gols que um atacante como ele, pelo valor que veio, não pode perder, né? Uma partida muito boa de todos os atletas, né? No individual, no coletivo também. Só pra mim o Vitor Roque abaixo, porque ele não pode perder um atacante desse, num jogo decisivo de mata-mata, ele não pode perder os gols que ele perdeu, né? Maurício também perdeu um gol incrível. Abel. Um Santos muito frágil, foi o terceiro jogo do ano entre Santos e Palmeiras, no sintético, e o Santos muito frágil. É aniversário do Palmeiras hoje, né? Dá os parabéns aí à agremiação. E parecia que o aniversário era de criança. O Palmeiras adulto foi para o aniversário de criança e deitou e rolou no Santos. Incrível, com uma zaga do Santos sendo bombardeada. O Brazão, para mim, falhou no primeiro gol. O gol do Flaco Lopes, que voltou da Copa, tá ganhando ritmo, tá vivendo um grande momento. Acredito até que ele não deslanchou bem antes pela própria comissão técnica do Palmeiras, que escalava ele, para mim, em posição errada. Né? Ele agora joga como segundo atacante, um meia livre à vontade, né? Criando jogada participativa, faz 2 gols. E o Palmeiras hoje não encaminhou, para mim já está encaminhada a classificação, não encaminhou com um chocolate, Errou. um 6-7, porque a displicência de quem saiu na cara do gol, o Giai saiu na cara do gol, teve a cabeçada também de um Arias faz uma jogada perfeita, essa que você estava falando, e bota o Tigrinho na cara do gol, aí o Tigrinho pede, volta, o Flaco Lopes bota o Maurício também de novo na cara do gol, aí, quer dizer, foi um jogo muito fácil, né? E aí, para mim, já liquidou o confronto, né? Quando se cobra do Palmeiras, a gente aqui cobra, é uma melhor performance, um jogo bem jogado, foi o que fez hoje. Tem jogadores para isso, né? Jogadores importantes, jogadores a nível de seleção aí, muitos foram para a Copa do Mundo e fizeram a partida impecável. E quanto ao Santos, meu irmão, que se cuide, né? Domingo tem o Corinthians em Itaquera, o Corinthians que não vem de 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota diante do Curitiba e vai querer, estádio lotado, vai querer fazer uma fumaça. E aí o Santos pode terminar no domingo na zona de rebaixamento, a depender dos resultados. É muito bizarro, porque foi o que disse o Vamp, né? A gente tá falando do Flaco Lopes num excelente momento. Agora, o Flaco Lopes me complementem aí se eu esquecer. Ele perdeu 2 gols inacreditáveis e as 2 assistências do Arias. Foi uma que o Arias cruza, né, lá da ponta direita no primeiro tempo, deixa ele de cara pro gol, ele chega meio que caindo, finalizando com a esquerda para fora. E a outra, que aí foi, pra mim, foi displicência. Que o Arias chega, rola, deixa ele de cara com o gol, e ele quer dar um toquezinho a mais, ele quer fazer alguma brincadeirinha e perde o gol, né? A fase do Vitor Roque é muito ruim. Muito ruim. Só que hoje não precisou muito, né? E é o que você falou, né, Mauro? É um placar muito bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras sabe que os principais objetivos do ano são... O que foi, Vamp? Não, eu tô falando que é isso mesmo. Fase muito ruim do Vitor Roque. Não, sim. E aí a gente tá falando desse Palmeiras que agora pode poupar na Copa do Brasil. Né? O Palmeiras pode ir para jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro com o time da base, inclusive, com esse 3-0. E aí possibilita focar nas competições mais importantes, que é líder com 6 pontos de vantagem no Brasileiro e na Libertadores, né, Mauro? Qual o peso dessa vitória também para a confiança do Palmeiras? Porque chegou um momento que o Palmeiras deixou o Flamengo aproximar, aí a torcida começou a pressionar e agora o Palmeiras retoma a liderança com 6 pontos. E essa vitória contra o Santos tem um peso
de confiança para esse Palmeiras, Mauro? Eu acho que, assim, esse resultado evidentemente dá tranquilidade para o Palmeiras, dá uma condição para o Palmeiras poder jogar com, não digo com uma base, mas jogar com um time cheio de reservas, poupar os jogadores mais necessários no meio de semana e seguir. Como foi contra o Fortaleza, né? Exato. Aliás, o Palmeiras ele teve uma Copa do Brasil muito tranquila. Ele pegou Jacuipense, né? Fortaleza, os dois venderam o mando e agora pega o Santos morto no segundo jogo. Hoje, por obra do próprio Palmeiras. Mas um dos piores times da Série A, o Santos, né? Brigando contra rebaixamento. É só o seguinte, como sempre, ser muito empolgado. É um jogo. O Palmeiras vem jogando mal. Hoje fez um grande jogo. Outro dia o Flamengo meteu 5 no Mirassol também. Que é outro time da zona do rebaixamento. O Santos não está lá, mas já saiu, já entrou, fica toda hora ali. Acho que é uma grande vitória, mas contra um adversário muito fraco hoje o Santos. O Palmeiras fez o jogo ficar fácil, venceu. Só que os desafios que virão são, evidentemente, mais complexos, né? Pelo brasileiro e até pela Copa do Brasil, imagina, dependendo de quem ele for enfrentar daqui para frente. Eu acho que hoje, no recorte do jogo de hoje, foi a melhor partida do Palmeiras depois da Copa do Mundo, isso sem dúvida alguma. Eu me empolgo mesmo, né? E aí, inclusive, eu vendo o jogo aqui, eu falava, caraca, é um massacre. É um massacre. E aí, Bruninho, eu te pedindo perdão, porque eu achei que era o Raí. Aí a produção me falou que o Raí não tava, eu achei que só tava o Mauro e o Vamp. Então, passando a palavra para você, Bruninho, inclusive, obrigado pela mensagem calorosa. Sim. Com o nascimento da Maia. Veio assim, parabéns, filha. Né? Parabéns. Foi a mensagem. Parabéns, ó, daqui travadinha no pilhado ali, mas mandei os parabéns pelo nascimento da Maia, né? De maneira sucinta, né? Passando o recado. Muito obrigado, Bruninho. Eu acho que eu voltei. Agora, a pergunta que eu te faço, Bruno, realmente eu fiquei eufórico vendo o Palmeiras, porque eu achei um atropelo. Eu achei que o Palmeiras jogou muito. Agora, também tem o lado do Santos humilhante, né, Bruno? É assim, é de dar pena. Foi de dar pena. O torcedor do Santos hoje, ele viu o time dele num clássico se comportar como o Ibis. E foi mesmo. Foi o jogo do Santos hoje foi, falando do lado do Santos, né? O torcedor do Palmeiras, não estou zero menosprezo a vitória do Palmeiras, que foi sensacional, mas todo mundo aqui falou do Palmeiras, mas falar um pouco do lado do Santos realmente foi uma coisa humilhante, né? Foi uma coisa muito feia. O Palmeiras, todo mundo sabe que o time do Palmeiras é melhor que o do Santos, mas você pode pelo menos competir. O Cerro Porteño competiu contra o Palmeiras. O Cerro Porteño, todo mundo sabe que é pior que o Palmeiras, e deu trabalho, empatou aqui, perdeu de 1-0 lá no Paraguai. Na fase de grupos, o Cerro Porteño não perdeu para o Palmeiras, empatou um jogo e ganhou o outro. Outros times do próprio Fortaleza foi eliminado, mas ganhou o jogo, né? Ganhou, jogo em campo neutro, em Cuiabá. Na Série B. Então, assim, você pode competir. O normal é o Palmeiras ganhar do Santos e passar de fase. Mas hoje, o 3-0 ficou muito barato. Era jogo realmente para 6-7-0. Isso não é exagero. Palmeiras, quem não viu o jogo, é o que vocês falaram aqui. O Palmeiras perdeu gols feitos. O Santos, ele tem um problema de qualidade mesmo. Porque o elenco do Santos é um elenco que tem muitos jogadores que fizeram sucesso em outros clubes, mas eram jogadores normais para elite aqui do futebol brasileiro, né? Bons jogadores na elite, mas dentro desse nível já de elite, jogadores normais, que quando estavam muito bem e em times bons, eles ajudaram muito. Dois que já saíram do Santos, inclusive, Zé Rafael e Mike, mas que jogaram muito mal, mas estão nesse perfil que o Santos tem contratado. São super vencedores no Palmeiras. Rony, super vencedor no Palmeiras. O Ilharão, no Flamengo. Mas são todos jogadores que já estão numa descendente. E o Santos trouxe vários jogadores desse perfil pagando caro. Então o Santos, eu faço alguns jogos do Santos aqui, eu fiz Vasco e Santos, que foi uma boa vitória, eu fiz Santos e Mirassol, o último jogo que empatou na Vila Belmiro, e assisti o jogo de hoje. O Santos realmente ele depende muito do Neymar e do Gabigol, que também já estão numa fase mais para final de carreira, também já estão abaixo do que já foram, mas ainda assim são os caras que de vez em quando ajudam. O Gabigol, bem ou mal, ele faz muitos jogos apagados, ele meteu 17 gols no ano. O Neymar é um gênio, então mesmo abaixo, muito abaixo do que já foi, ele ainda é o cara que mete assistência, bola parada muito boa, faz seus gols, tira um coelho da cartola. Então o Santos depende muito disso, e que é pouco. O elenco é ruim mesmo, não acho que é um time só em má fase, é ruim mesmo. O Santos é mais ou menos isso, claro que hoje foi um pouco demais, né? Hoje foi um atropelo que podia ter saído com 6-0, mas vendo os jogos do Santos, como eu falei, eu comento vários jogos do Santos aqui,
não é nada muito diferente. Santos e Macará do Equador, por exemplo, foi 2-1 apertado, tomou um gol no início. Tá certo que naquele jogo o Gabigol perdeu alguns gols, o Neymar meteu o Gabigol na cara do gol, ele até fez o gol, mas perdeu um. Contra o Mirassol, o Gustavinho perdeu um gol feito, mas realmente falta qualidade ao time do Santos. E os que têm mais qualidade são o Neymar já mais velho e o Gabigol, que perde um monte de gol, mas faz gol ainda também. Então, é muito preocupante. Eu concordo com o que o Mauro falou aqui, que o Palmeiras acabou ajudando o Santos a, esquece esse negócio e vamos ficar no Brasileiro. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Se vocês tenham gostado, vimos aí, né, as mídias aí rivais que torcem para outros times, elogiando bastante aí o Palmeiras, que foi vencedor nessa partida aí contra o Santos por 3-0. Como os comentaristas falaram, poderia ter sido 4, 5, 6, galera. Perdeu muito gol, né? Mas pelo menos manteve um placar muito bom, que foi 3-0. O próximo jogo pode até poupar para a sequência do campeonato. Mas é isso, qual a sua opinião? Qual a sua opinião aqui pra gente? Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.